gestores, bem-vindo a mais um conteúdo no canal Miriam, mentora de alta performance. Eu sou Miriam Perechático, eu sou mentora de alta performance comercial, mentoro, palestro empresas no Brasil todo, diretores, gestores comerciais no Brasil todo. E eu quero trazer um tema aqui de tão relevância que é uma arma poderosa na liderança. A humildade do gestor é sim uma arma poderosa na liderança, onde com essa arma a gente pode e deve conseguir extrair muitos resultados do time comercial. Antes da gente aprofundar nessa arma, e eu quero pedir para vocês compartilhar esse conteúdo, clica no joinha e vamos falar de liderança de alta performance comercial. Bom, vamos lá. Eu mentoro mais de 200 pessoas hoje ativamente e eu vou contar algo para vocês que você pode estar vivendo agora, que eu vivi. O perfeccionismo na liderança. E o que é o perfeccionismo, né? Você vai encontrar aí no Google, no dicionário, principalmente no Google, onde as pessoas pesquisam muito sobre isso, o ato de querer que as coisas funcionem da forma perfeita, de que tudo seja padronizado, tudo bonitinho, sem erros e etc. Porém, eu te pergunto, é possível fazer uma liderança sem erros? É possível um vendedor fazer um processo de vendas sem erro? E eu quero trazer para você o seguinte: muitos líderes, quando eu chego até a mentoria, têm uma certa dificuldade de expressar as suas falhas, de expressar os seus erros, as suas emoções, os seus medos, as suas inseguranças. Só que eu vou te falar uma coisa, líder. Eu já passei por isso. Eu fui uma líder nacional de vendas e eu tinha aquele probleminha, sabe? Aquele carrapato na orelha, que é o querer ser aceito pelo meu time. Querer ser aceita pelo meu time. Querer que todo mundo me aprovasse, que eu desse uma ideia, desse um treinamento, desse um feedback, desse um direcionamento, que eu fosse aprovada, que eu não fosse criticada. Mas aí que está o maior erro da liderança, é a falta de humildade. É a falta de entender que e aceitar que você erra sim, você erra pra cacete na liderança. Assim como seus vendedores erram, assim como você, gerente comercial, tem os seus líderes acima de você, os donos das empresas erram pra caramba, os maiores empresários do mundo erram pra caramba, os maiores experts, palestrantes, coaches erram pra caramba. E eu te pergunto, qual que é a última bolacha do pacote que você quer ser? Quem é você na fila do pão para dizer que não, Miriam, na minha gestão está tudo perfeito. Os meus vendedores todos estão em alta performance, batem metas. A quem você quer enganar? A quem você quer comprovar? A quem você quer agradar? Mas essa aula aqui não é para te bater, não. Embora as minhas mentorias sejam conhecidas como tiro, porrada e bomba, mas que dão muito resultado. Eu quero dizer para você que é para você tirar 3 elefantes das suas costas e fazer um gerenciamento, fazer uma gestão, ser um líder memorável com tranquilidade e assumir que que um líder de altíssima performance, um líder que extrai e entrega recordes de vendas, comete muitos erros. Porém, muitos gestores não admitem isso inconscientemente, não admitem isso, provocando aí insegurança no time, provocando desestabilidade emocional no time comercial. E eu vou te contar o porquê. Existem muitos vendedores que me trazem mentorias de que é muito difícil uma comunicação com o líder, onde o líder só critica, onde o líder não sabe dar um feedback assertivo, é criticador de tudo. Eu concordo que um líder, ele deve sim apresentar as falhas de um vendedor, apresentar os erros, os gaps de um time comercial. Porém, existe um método, existe uma ferramenta para você dar esse feedback aos olhos de que você não só critica. E quem muito critica perfeito não, Miriam, mas eu não sou perfeccionista não, eu dou feedback. Calma, isso é uma questão de um padrão lá da sua infância que fez com que você buscasse a perfeição para ser aceito. Talvez algum procedimento, algum problema que você teve com seus pais, na relação que desestruturou entre relação pai e mãe, na escola, bullying, a sua própria identidade, enfim, que trouxe você à evolução, tornou você um líder, tornou você um gestor, porém você tem sim alguns desafios emocionais. Eu duvido que
na sua cabeça não passa, e se eu der esse feedback? E se eu perder esse vendedor que super fatura bem, bate meta todo mês? E se eu der um feedback? E se eu puxar a atenção dele? E se eu falar para ele tal coisa? E se eu corrigi-lo, eu posso perder esse vendedor? Se eu explorar um pouco mais, tentar tirar esse vendedor da resistência, da zona de conforto, eu posso perder esse vendedor. Isso é insegurança sua, tá? Mas entenda que isso é muito normal. Eu quero trazer para você tranquilidade nessa aula, quero trazer para você tranquilidade nesse vídeo. Que nós, que somos líderes, que somos gestores, nós temos apenas um título de gestão, mas nós continuamos tendo um coração, nós continuamos tendo um CPF, nós continuamos tendo olhos e lágrimas, nós continuamos tendo emoções, nós continuamos tendo sentimentos. Eu quero dizer para você que embora você seja um líder, um gestor, um empresário, você é um ser humano. E você não seria um ser humano se você fosse perfeito, você concorda? Então eu quero te perguntar, a quem você quer agradar? A quem você quer provar que você é bom o suficiente? A quem você quer provar que você é bom o suficiente, que não precisa se expor, não expõe a sua vulnerabilidade como gestor, as suas emoções, não pede desculpas pelos seus erros, pelas suas falhas? É tão simples, dar um direcionamento, dar errado esse direcionamento e dizer, pessoal, eu sinto muito. Naquele momento, como diz a PNL, Programação Neurolinguística, foi o que eu achei que deveria ser feito, de acordo com os recursos, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com o que eu estudei. E assim, nós erramos, agora vamos buscar fazer da forma correta, porque nós erramos, aprendemos, agora nós vamos ter essa grande lição. Você pode fazer uma análise no mercado, os maiores líderes da história, eles são humildes. E eu falei perdão aqui pra você ver que esse vídeo, sim, é feito da minha sala, é feito do meu escritório, tá? É um vídeo de coração, de conhecimento da realidade do campo de rua da liderança. E eu quero provar pra você que o erro, a falha, faz parte do processo. Você pode ver e assistir na internet, no YouTube, no Instagram, vários experts te dando várias dicas e orientações, mas essas pessoas, elas escondem as falhas, elas escondem os erros, trazendo um mundo perfeito, que o mundo perfeito não existe e nunca vai existir. Não vai existir perfeição na liderança, não vai existir perfeição como pai, como mãe, como esposa, não existe essa perfeição. Então eu quero trazer para você a realidade de um gestor, que sim, nós cometemos muitos erros. Porém, eu quero dizer para você o quanto essa linha de raciocínio impacta de forma positiva o seu time e o quanto impacta de forma negativa. Eu conheci e conheço muitos gestores e empresários que não admitem as suas falhas, não admitem os seus erros. Só que esses mesmos gestores também não admitem as falhas dos outros. Sabe o que isso acontece? As pessoas escondem informação de você. Os seus colaboradores mentem sobre os erros, sobre as falhas, escondem sobre os erros, sobre as falhas. E eu quero te perguntar, é isso que você quer para a sua gestão? É que as pessoas escondam informação por medo de uma repreensão, por medo de uma represália dentro da empresa, por medo de ser demitido por um erro, às vezes da falha do processo, um erro por falta de treinamento, que 90% das falhas do time comercial vem por falta de treinamento, por falta de acompanhamento, por falta de feedback assertivo, por falta de uma trilha de desenvolvimento que faz o vendedor novo performar ao longo da jornada dele na empresa. Só que, porém, contudo, né, os vendedores acabam escondendo os erros e as falhas dos seus líderes, porque eles são tão altamente criticados pela busca da perfeição que eles preferem não falar nada do que ser pontados, certo? E eu não tô falando isso porque eu li em livro, não. Nem sei se essa informação que eu tô te falando existe em livro, mas é a realidade. Primeiro porque eu já fui essa gestora, então eu sei que é uma realidade, certo? Eu recebi esse feedback diretamente dos meus liderados quando eu era gestora de uma equipe nacional de vendas. Eu fiz um formulário para fazer uma autoanálise da minha gestão e fui muito pontuada em relação a não aceitar o erro dos outros, a ser perfeccionista demais na gestão, a ponto de os colaboradores querer esconder as informações. Então eu não li isso em livro, eu vivi isso. E eu posso te afirmar que você também pode estar vivendo isso, comprovando, fazendo uma pesquisa, um raio-x dentro da sua empresa, dentro da sua liderança, eu posso te comprovar
que isso pode estar acontecendo de alguma maneira. Embora os vendedores falem na sua frente, nossa, eu gosto muito desse gestor, porque ele me ajuda a desenvolver. Nem todos vendedores, nem todos colaboradores, nem todos liderados têm maturidade emocional de olhar para você e falar: você está sendo negligente no processo de vendas, você está sendo negligente no meu feedback, você não é bom na comunicação, você não deixa as pessoas falar, só você quer ter a razão, você não faz uma reunião assertiva. As pessoas não estão preparadas emocionalmente para fazer isso. Sabe por quê? Porque você não preparou as pessoas para fazer isso. E quando você se coloca na humildade, você se coloca no papel humilde de servidão, sim, porque gestor, você precisa tirar esse crachá da perfeição da liderança e se colocar à servidão das pessoas na sua liderança. Um líder, ele serve pessoas, mas veja bem, servir é diferente de fazer pela pessoa. Você está lá para servir, para lapidar, para capacitar pessoas, para instruir, dar direcionamento, ensinar o que precisa ser ensinado, cobrar. Isso é servir. Fazer por ele é diferente de servir, certo? Não falar não no momento que precisa falar não, não fazer treinamento, fazer o trabalho do vendedor, ir lá e fazer por ele, porque é muito mais rápido, né? Muito mais prático você ir lá, você perde menos tempo em ir lá e fazer por ele quando ele te pede ajuda. Isso não é servir, isso não é ser líder. Você está sendo um pai que está mimando o filho e o dia que esse filho precisar, o dia que esse pai se ausentar do filho, o filho vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Então aqui eu falei para vocês que é papo reto, é um papo de liderança real, na vida real, e que isso existe e acontece na vida de muitos gestores e na rotina de liderança de muitas empresas. O que eu quero trazer para você nessa reflexão aqui, líder, eu vou falar para você o que eu passei na liderança. Você não tem que agradar a ninguém. Você está aí para gerar resultado. Você está aí para gerar planejamento, resultado, lucro. E sim, claro que nós precisamos pensar nas pessoas que estão com a gente. Precisamos pensar nos sonhos dessas pessoas, nos anseios, nos medos, na insegurança, no que motiva, no que desmotiva nessas pessoas. Mas isso não isenta o teu papel de liderança de fazer um trabalho cujo você fique 70% no foco na gestão e 30% aí somente no operacional. Você, gestor, deve ser humilde de pedir ajuda para os seus colaboradores. Tem um problema que você não consegue resolver, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, um problema de desconto, seu time dá e oferece desconto a doido para conseguir fazer o fechamento e bater meta. Você vai ser humilde o suficiente para chegar no seu time e dizer o quanto isso prejudica a lucratividade do negócio, o quanto isso afeta o crescimento da empresa e vai perguntar para eles o que nós juntos vamos fazer para reduzir esse problema de desconto. Não é reduzir o preço, tá? Reduzir o desconto. Então eu quero que você reflita isso, que se essa palavra serviu para você, o porquê que não ser humilde na frente dos seus colaboradores te afeta tanto e o porquê que isso te afeta. Gente, é muito mais leve você dizer que é um gestor em evolução constante, onde você vai sim cometer erros, onde você vai sim cometer falhas. E muitas vezes dessas falhas talvez prejudique alguém do time, mas faz parte, você é um ser humano e você também está em processo de desenvolvimento. Não seja arrogante, prepotente, deixa seu ego lá do lado de fora a ponto de achar que você não precisa ser desenvolvido, capacitado como líder, porque sim, você deve ser capacitado, reciclado seus conhecimentos ano após ano, mês após mês, semana após semana. Você não é autossuficiente, você não é uma planta. Você não é uma planta que é autossuficiente ali brotando na terra, porque nem a planta é autossuficiente. A planta não vive sem o sol, a planta não vive sem a água, você não vive e não faz nenhuma liderança, não gera resultado sem o seu time. E eu confesso para você que em pesquisas que eu já fiz dentro de empresas, muitos liderados, vendedores, acabam saindo da empresa porque não tem essa abertura com o gestor não é aberto, o gestor não é flexível a ouvir e receber um feedback de melhoria. Eu recebo muitas dessas reclamações. Não seja você um gestor que recebe essas reclamações. Eu quero deixar uma dica para você no final
desse conteúdo, você já pensou em fazer uma pesquisa de satisfação interna em relação à sua liderança? Perguntando aí para os colaboradores, e pode ser uma pesquisa anônima, onde você pergunta para os seus colaboradores, para os seus vendedores, de 0 a 10, o quanto estão satisfeitos com a tua gestão, e se a nota não for 10, o que falta para acontecer 10? Se de 0 a 10, qual o nível da sua comunicação, da sua escuta, do seu relacionamento, da abertura para dar e receber feedback? Pergunte isso para o seu time e você vai se surpreender com as respostas, ok? Tira o perfeccionismo da sua liderança e você com certeza vai voar ainda mais com o seu time. Até o próximo encontro.